Oi, gente, tudo bem? Estou por aqui aguardando a psicóloga Juliana Zen. Nós falaremos hoje sobre burnout, um problema que está acontecendo bem frequente hoje em dia, né? Vamos ver aqui como que eu faço para... Ah, a Juliana já entrou. Oi, Ju. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Vou convidar você. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Deu, agora entrei. Antes apareceu que o convite tinha inspirado. E aí, tudo bom, Madá? Bom, Tudo? Tati. Tudo? Deixa eu botar mais longe aqui. Bastante frio hoje por aqui, né? Bem frio. Acho que estamos nós por enquanto. Não, o pessoal começou a Sim, chegar. isso. Ainda eu abri um pouquinho antes ali, né, pra gente ir aguardando o pessoal. Então, vamos lá. Dando início aos trabalhos, então, Madá, vamos lá? Enquanto o Sim. pessoal vai chegando, eu só estou ajustando aqui. Júlia, eu acho que tu pode falar um pouquinho de ti, né? Me te apresentar também, para quem ainda não, não te Não conhece, enfim, conhece? né? Eu É, sou psicóloga, né? Formação também em especialização em neuropsicologia. E eu tenho uma grande vivência na área empresarial, né? A gente faz muitos trabalhos focados no público empresarial. E o burnout é uma síndrome em decorrência do trabalho, né? É uma síndrome de esgotamento emocional que ela está diretamente relacionada com a vida profissional, né? Então, faz parte do dia a dia do nosso trabalho, né? A gente acaba encontrando muitos profissionais nessa situação e ajudando eles a superar, né? E sair desse processo, né? De uma forma ou de outra, né? Então, eu estava vendo ali que teve uma pergunta sobre ser considerado uma doença ocupacional, né? Então, pode ter afastamento do trabalho, isso quando é isso. diagnosticado. Na verdade, o burnout parece uma doença nova, né? Mas na verdade ele não é novo. Ele foi descoberto, digamos assim, em 1974 por um médico americano e desde lá, né? Ele é considerado uma síndrome relacionada de esgotamento relacionada ao trabalho, né? A depressão, que as pessoas às vezes confundem e questionam, a depressão, na verdade, ela é uma doença crônica, uma doença psiquiátrica crônica, são coisas diferentes, né? O burnout, ele é uma síndrome de esgotamento emocional, mas ela tem uma relação específica com a vida profissional, né? Ela é bem relacionada. Tá. E, Júlia, me diz uma coisa, tu acha que agora, na época da pandemia, essa, não sei se pode ser chamado de síndrome, é uma doença, uma síndrome, o burnout, Pode chamar, tu a acha gente que pode ele, chamar de síndrome, sim, pode chamar de síndrome. tu acha que essa síndrome, ela aumentou em função das pessoas trabalharem em casa? Eu acho, eu tô aqui brigando com o porta celular que caiu. Eu acho que é importante a gente explicar uma coisa assim, né, Madá? Explicar o que é exatamente o burnout, né? Então, sim, é uma síndrome de esgotamento, tá? Mas o que é importante a gente entender é a diferença do profissional que está passando por um burnout do profissional em situação normal.
Em situação normal, o profissional, ele é feliz, ele é energizado, ele é motivado, ele é cheio de interesse pelo trabalho dele, ele está sempre em busca de novos desafios. Essa é a grande diferença. O profissional que está com burnout, ele vai estar desmotivado, ele vai estar sempre cansado, mas não é aquele cansaço, um cansaço normal do dia a dia do trabalho, um cansaço pontual, né? É um cansaço mais constante, né? Ele vai estar desanimado, ele vai estar exausto cognitivamente, emocionalmente, né? Então, assim, sempre, e a gente pode dizer que é um estresse crônico, né? Uma síndrome do estresse crônico, uma síndrome de esgotamento emocional, mas ela sempre está relacionada com o trabalho. Ou como é a atividade profissional, especificamente, ou como a pessoa trata a vida profissional dela, né? É uma dessas duas situações. Agora tu me pergunta assim, ele é considerado uma doença? Sim. Eu não sei exatamente a partir de que ano, mas a OMS considerou uma doença. E ela está inclusa na CID, né? Na relação internacional de doenças. Então, isso também é interessante a gente reforçar. Que o burnout, por ser uma doença, o diagnóstico dele é clínico e é uma prerrogativa de médico, né? Então, no momento que se torna uma CID, quem faz o diagnóstico do burnout é um médico. Um outro profissional pode até suspeitar disso, mas o diagnóstico final sempre é feito pelo médico. E a partir do momento que é considerado uma CID, né, uma doença ocupacional, uma doença, né, ela acaba sendo também uma doença ocupacional. E ela entra no processo de qualquer doença do trabalho, né? Existindo o diagnóstico, o funcionário vai ter os mesmos direitos que ele teria em decorrência de qualquer outro tipo de doença, né? Então, sim, né? Ela é considerada uma doença, faz parte do rol, digamos assim, das doenças ocupacionais, né? Eu vi que foi em 2019 que a OMS começou a Isso, considerar. a descoberta foi a longa, né? Foi em 74, mas a ser considerada uma doença ocupacional, uma doença crônica, né? Foi mais recente. E aí, em relação à tua pergunta anterior, né? Se durante a pandemia a gente teve um aumento, né? Dos casos de burnout. Sim, e bem grande, na verdade, foi esse aumento, né? Porque o que aconteceu? Se a gente pensar historicamente na vida profissional, as pessoas, acho que a partir dos anos 90, mais ou menos, surgiu o laptop, né? A gente começou e trazia para casa isso, levar o trabalho para casa era uma coisa assim, até, que legal, né? Fazer uma atividade em casa e tal, muito bacana. E isso foi se desenvolvendo, né? Foi crescendo, e até que surgiram os smartphones, né? A partir dos smartphones, a gente está conectado e está acessível o tempo todo, o tempo integral, as pessoas podem ser uma Acho que deu vivência. uma travadinha. Oi? Voltou? Travou a tua imagem. Tá bom. Então, com essa entrada do trabalho dentro de casa, né, a partir Júlia, está travando aqui para mim. Para mim está travando a tua imagem. Não sei se o pessoal também está. Oi. Acho que vamos tentar. Eu vou tentar de novo aqui chamar a Júlia, que estava travando. Vamos ver se ela entra de novo. entrei. Desculpa, Aí, Madá, não sei, eu acho que está tendo algum problema aqui de conexão. Mas vamos lá. Então, o que a gente estava falando, né, voltando ao assunto, é sobre a pandemia e quanto ela acabou interferindo no aumento, né, da síndrome de burnout.
Então, assim, a partir do momento que o home office se tornou uma realidade com a pandemia, o trabalho literalmente entrou dentro de casa, né? E a gente imagina, assim, o home office naquele cenário de filme, onde todas as casas têm um quarto ou um escritório, onde a pessoa vai lá trabalhar sozinha e tranquila. Isso, sim, é uma raridade. Na maioria dos casos, as pessoas ficam todas no mesmo espaço, é filho com aula, mulher trabalhando, marido trabalhando, e é uma bagunça, né? Então, se torna muito cansativo, é uma pressão, é um desgaste. Isso sim pode, com certeza, inferir nesse processo de burnout. O que a gente observa também, até teve um relato de uma engenheira que eu estava conversando a semana passada, que as pessoas acabam trabalhando em horários muito mais extensos, né? Elas acabam não tendo a separação do tempo de trabalho com o tempo da vida pessoal. Então, ela está dizendo, pô, os colegas da empresa, às 10, 10 e meia da noite, ficam mandando mensagem, falando de coisas. Eu disse, pô, pessoal, e disse, mas é que eu prefiro trabalhar à noite. Então, isso sim, sem dúvida nenhuma, acaba gerando uma tensão, uma pressão emocional muito maior, né? Pode reforçar e desencadear uma situação de burnout, com certeza, né? E até teve uma pesquisa que eu achei bem interessante, que foi o Instituto DOR, no Rio de Janeiro, que fez, junto aos profissionais de saúde, especificamente nesse momento de pandemia, para avaliar o burnout. Então, eles fizeram com em torno de 700 e poucos profissionais, e aí eram médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, radiologistas, enfim, a equipe dos profissionais que trabalham em linha de frente de Covid. E o resultado, assim, foi bem alarmante. De cada 6, um deles apresentava a síndrome de burnout, né? E isso eu consegui perceber aqui, até com um profissional, um intensivista aqui, que ele comentou que ele teve que buscar apoio de um colega, né, um psiquiatra, para dar uma medicação. Ele disse assim, eu tive que dar uma amenizada porque meu nível de ansiedade, de tensão estava extremo, não estava conseguindo nem dormir. Ele disse, porque é muito difícil, é muito tenso ficar na linha de frente da Covid, né? Pelo excesso de trabalho, pelo desgaste emocional, porque eles viveram momentos onde eles tinham que escolher, muitas vezes, né, qual paciente atender em primeiro lugar. Enfim, isso tudo é muito tenso. Então, sem dúvida, a pandemia intensificou isso, né? Tanto em função dos profissionais que passaram a ter que trabalhar em casa, né, no home office, e isso acabou desorganizando um pouco a vida deles, como também em relação aos profissionais que atuam de frente na área de saúde, né, sem dúvida nenhuma. Mas Madel, até ia te perguntar, eu sei que tu tem muitos alunos, né, que são profissionais, que te procuram e chegam e apresentam também essa questão de estarem estressados, de sentirem dor no corpo, né, de ficarem mal. Porque a primeira etapa do burnout, ela geralmente é emocional, né? Aquilo que a gente falou antes. Sente irritado, cansado, de mau humor, agressivo, o trabalho é uma coisa muito ruim. Mas a segunda etapa, ou às vezes acontece meio que junto, são as dores no corpo, taquicardia, pressão alta, problemas gastrointestinais, né? Então, as pessoas começam a se dar conta de, pô, peraí, tem alguma coisa errada. E a minha pergunta é, como é que eles chegam, né? Como é que eles te procuram? Como é que esse profissional busca ajuda através da atividade física? Sabe que eu acho que a síndrome não é ainda bem clara para as pessoas, né? As pessoas, às vezes, elas dizem assim, elas vêm com algumas características da síndrome, né? E eu não estou conseguindo dormir bem. Ou eu estou com dores musculares que eu não costumava ter, muita tensão. Aí também em função da postura, né? De pescoço, em ombros, em costas, enfim, né? Em função de ficar ou no computador ou mesmo no celular, né? E algumas coisas, e a pressão arterial também é uma coisa que é bem interessante, né? Que algumas pesquisas agora mostraram que ela é uma das características mais importantes das pessoas perceberem. Pessoas que do nada começou a aumentar a pressão arterial. E é por estresse, né? Então, assim, realmente
o corpo, ele vai dando sinais depois, né? Mas, assim, não, as pessoas nunca nenhum aluno me disse, assim, que estava com esse problema, né? Mas, às vezes, a pessoa só diz assim, estou estressada, né? E não consegue caracterizar bem o que é esse estresse. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu mesma não tinha muito contato com este nome, né? Com esse termo. E aí eu comecei quando a gente propôs uma live, eu comecei a procurar mais sobre isso. E achei muito interessante, porque realmente as características eles vêm juntas, né? E as pessoas não percebem. Então, às vezes, até para procurar essa ajuda, um psicólogo, né? Só acha assim, estou estressada. Daí, hoje em dia é muito fácil, né? Tudo virou estresse. Mas a gente não sabe exatamente o que é o estresse, né? Aonde vai levar esse estresse? Todos esses problemas que vêm junto com, né, com a parte física, não só mental, porque eu estou cansada mentalmente, mas o corpo vai respondendo, né? Várias coisas. Então, é muito interessante esse trabalho em conjunto, né? Da psicologia, junto com a educação física, junto com os outros médicos, com a área da saúde. Eu também estava vendo que a nutrição é muito importante, né? Então, eu acho que isso é essencial ter esse trabalho conjunto, né? Para podermos trabalhar isso como um todo. Não só eu trabalhar, eu vou fazer um exercício que melhore a pressão arterial do meu aluno, o que relaxe um pouco a musculatura dele, enfim. Mas a gente tem que tratar as causas disso, né? E aí, acho que isso é importante, esse trabalho em conjunto, né? Eu acho que é um assunto legal de a gente falar, depois a gente pode entrar nisso. Para avaliar a possibilidade de entrar num processo de burnout, né? Porque os sintomas, basicamente, são esses que a gente já comentou, né, Amanda? Porque, assim, o cérebro, ele precisa de uma pausa, né? Para ele trabalhar na melhor performance dele, ele tem que ter momentos de pausa. Se ele fica numa pressão constante, sabe, o ambiente para o cérebro fica muito tóxico. E aí ele começa a reduzir a capacidade, a performance dele. E surgem daí esses problemas. Problema de memória, ansiedade, sono, com dificuldade de sono, enfim, né? Entra num ciclo de negatividade e muitas vezes surge o burnout. Então, normalmente, as características do profissional que está com burnout, muitas tu já descreveu, é um cansaço físico e mental excessivo, mas não é aquele cansaço de, putz, trabalhei a semana e aquela semana puxada, pegada que a gente tem e passa depois, né? Não, é um cansaço constante. Tu olha para aquela pessoa, a gente sente que é pesado para eles, assim, trabalhar, sabe? É uma coisa dura, difícil, né? O presenteísmo é muito comum, principalmente no ambiente de trabalho. A pessoa tá ali, mas ela tá, tipo, no mundo da lua. Ela não tá, de fato, presente na atividade profissional. Irritabilidade, agressividade, desânimo, sabe? Se incomoda por qualquer coisa, tem mudanças constantes de humor, lapsos de memória, né? As dificuldades para dormir, não consegue se concentrar, baixa autoestima. E aí, muitas vezes, esses sintomas físicos, eles começam a surgir, que é sudorese, pressão alta, problema gastrointestinais, palpitação, mal-estar, né? Eles relatam, assim, muitas vezes, me dá uma coisa assim no peito, né? Eles falam nesse formato. Então, assim, isso tudo, né, relata um pouco de como é sentir o burnout. O que a gente pode dizer, é muito dolorido. É muito dolorido. A pessoa sente sofrido. E só de pensar de ir para o trabalho, de conviver com o espaço da vida profissional, é muito difícil para eles, né? Até eu estava comentei quando a gente estava divulgando a live, no final, sabe, as pessoas podem ir na bio da página ali do Instagram, do meu perfil, e acessam um link, e lá tem um teste para avaliar se você corre o risco, se tem tendências de ou estar passando por uma situação de burnout, ou de vir a ter o burnout. Claro que não é um teste científico, né? Não é, até porque eu desconheço.
É um teste em escala Likert, que ele consegue dar uma ideia, né, de se a pessoa está com um índice um pouco mais elevado de algumas características. Então, convido depois o pessoal que participou e também pode passar para outras pessoas o link. É só acessar na bio que vai encontrar o link para fazer o teste, que é uma forma da pessoa se olhar, né? E até avaliar algumas características do trabalho, né? E Madá, eu sei que tu também tem, né, um trabalho bem interessante nessa área, que é um trabalho que trabalha corpo e mente, né? Que tu trabalha a respiração, e isso é muito importante também dentro desse processo. Então, assim, ó, algumas coisas que eu estava vendo, assim, que exercícios também importantes quando a pessoa detecta uma síndrome assim, né? A respiração, ela é essencial, né? Porque a gente começa a se reconectar, né, novamente com o nosso ser, com a nossa energia, com a nossa naturalidade, né? Então, assim, ó, eu também tem lá na minha bio, depois eu vou passar para o pessoal. Eu fiz um e-book agora sobre Reaprenda a Respirar, que é bem interessante. Ele foca justamente nisso, como que a gente desaprendeu a respirar, porque a respiração é algo nato, né? A gente nasce respirando normalmente, com toda a capacidade que a gente tem de respirar. E justamente assim, o estresse, os problemas que vão acontecendo no trabalho, no dia a dia, vão fazendo com que a pessoa vá se contraindo, vá se, sabe, a gente fica com raiva de alguma coisa, fica brava, tem por algum trabalho que não, né, está dando certo, uma pressão no trabalho por metas, ou, né, isso tudo faz com que a pessoa se desconecte dessa respiração natural, né? Isso é muito interessante. Depois também, quem quiser, pode acessar lá na bio, que tem, né, o link que vai dar lá no e-book. E assim, ó, então, assim, ó, o que é importante? Essa respiração a pessoa pode fazer todo dia, ela pode parar um pouquinho no trabalho, se organizar, né? Ah, vou trabalhar tantas horas por dia. Mas a cada hora, coloca lá, hoje em dia a gente tem essa possibilidade de colocar o celular ali a despertar, né? Cada hora, fica por 5 minutinhos que seja parando, respirando, dando uma alongada, uma movimentada, já vai dar uma diferença bem grande, né? Nisso. Tanto na parte postural, que a pessoa vai sair daquela postura, vai se desligar, mas muito no que a gente está falando, para desligar a mente, né? Porque aí tu sai daquilo ali. Às vezes tem um problema no trabalho que a pessoa está querendo resolver, ou quer escrever algo e não sai, né? Não sai aquele texto, não sai ou aquela ideia. E às vezes só o fato de parar, respirar, já reconecta uma outra coisa que a pessoa tem a capacidade de resgatar aquilo. Às vezes é uma coisa muito simples, 5 minutos às vezes. Que a pessoa para, respira, sai daquele contexto ali, parece que já reativa, né? Com certeza, com certeza. E as pessoas sempre perguntam, né, Madá, como é que pode, de repente, observar, avaliar se tu tem possibilidade de ter burnout, né? Ou talvez até como evitar o burnout, né? Porque, na verdade, como ele está relacionado com a vida profissional, quem trabalha sempre está em risco, né? Tá dentro desse processo de altos e baixos na atividade profissional. Então, assim, como é que a gente pode, de repente, tentar evitar isso, né? E olhar para a vida profissional de uma forma mais saudável, digamos, né? Ou pensando na saúde. Existem, eu acho que 6 áreas, né, que a gente tem que avaliar de equilíbrio ou desequilíbrio dentro da vida profissional. Até esse artigo foi publicado um tempo atrás por um estudo de Harvard Business, né? O primeiro dele, assim, ó, qual é a carga do meu trabalho, né? Eu tenho excesso de trabalho, eu consigo dar conta do meu trabalho,
porque eu não tenho capacidade para fazer, ou porque é excessivo mesmo a quantidade desse trabalho que eu tenho? Ou será que eu tenho excesso de trabalho porque eu não estou sabendo delegar? Porque tem pessoas que não conseguem delegar, não confiam nos outros e absorvem tudo para si, né? Ou será que eu sou aquelas pessoas que quer agradar todo mundo e aí eu vou pegar o trabalho de todos os colegas, deixa que eu faço, deixa que eu te ajudo, e eu não consigo dar conta nem direito dos deles e nem do meu trabalho, né? Ou será que eu tenho expectativas muito altas de achar que, nossa, eu posso absorver e fazer tudo, e eu tenho essa capacidade, vou abraçando uma série de metas e objetivos e não dou conta. Então, uma das coisas que a gente tem que avaliar é assim, ó, como é que está a carga do meu trabalho? Porque se é uma carga muito grande, se é uma pressão muito grande, eu não vou dar conta, né? Isso vai me gerar algum tipo de problema. Outra coisa importante para a gente avaliar é aquela sensação de falta de controle, né? Por exemplo, quando eu não tenho controle da atividade profissional, que é uma atividade onde eu tenho mudanças constantes e de repente está sempre mudando, sei lá, o processo de trabalho, ou a equipe, ou o meu chefe está sempre me chamando nos finais de semana, ou de noite, ele está sempre me mandando mensagem, não tem um horário específico para as coisas, ou que tu não sente a liberdade de ir lá e falar e de negociar com a chefia. Então, assim, quando tu sente que o que tu negociou do escopo do teu trabalho não é exatamente aquilo que tu está percebendo, né? Então, assim, tu não consegue ter controle mais da tua negociação, da tua atividade. Isso também é ruim, porque daí a pessoa se sente levada e não consegue pegar as rédeas do seu trabalho. Outro aspecto, o terceiro, seria a recompensa. Quando a gente fala em recompensa não é só salário, né? O salário eu acho que é um conjunto de coisas e de benefícios que vêm juntos, né? E além disso, é a questão da função, do escopo da minha função e as expectativas, ou aquilo que foi contratado. Isso é muito normal, a gente ouvir as pessoas falarem, eu negociei, eu acordei determinada coisa e quando eu cheguei na empresa não aconteceu dessa forma. Essa semana mesmo eu conversei com um profissional, um gestor, que ele está em atividade, mas ele está muito insatisfeito porque disse assim, poxa, o acordo que eu tive era para um tipo de atividade, para um escopo de função, para uma determinada equipe, e de repente isso tudo se desestruturou e eu não estou vendo perspectivas de que isso volte. E aí ele começou a se sentir desgostoso com isso. E ele, antes de entrar num processo de desgaste, que ele sabe que é o que vai acontecer, vai ser o próximo passo, ele decidiu, bom, enquanto eu estou trabalhando, eu vou fazer um processo de transição de carreira, né? Então ele já desenvolveu um processo para dizer, não, deixa eu começar a procurar outra coisa, porque aqui eu já sei que não vai funcionar, não é o meu objetivo. Sim. Então ele já percebeu que a recompensa, ele mesmo disse, o salário é maior, mas eu prefiro o salário menor que eu tinha, mas dentro daquele escopo de função que era a minha expectativa. Então, a recompensa é uma coisa que a gente tem que avaliar. Um outro ponto que eu acho, assim, talvez quase que um dos mais importantes, né? Que é o quarto, são os relacionamentos. Isso é um ponto que eu vejo que pesa muito na atividade profissional. Aquela questão de ambiente tóxico, de gente fofoqueira, de sacanagem dentro da empresa. E isso as pessoas reclamam muito e tem, né? De sabotagem. E às vezes isso acontece com os colegas do setor, com os colegas do trabalho, e outras vezes o relacionamento com a chefia também é muito difícil. Então, assim, com um relacionamento pesado, com um relacionamento difícil, a pressão também se torna muito ruim. Então, assim, acordar todo dia, ir para o trabalho, saber que vai chegar nesse ambiente é difícil. O quinto ponto seria a questão da justiça, né? Então, assim, dentro da empresa a gente tem um tratamento igualitário, né? A avaliação de desempenho dos colegas que fazem a mesma função que eu, é o mesmo, né? E, em todos os sentidos, assim, nós somos tratados da mesma forma. Então, isso é um ponto também que é importante. E o último, que seriam os valores da empresa, o sexto item, né? Porque todas as empresas têm, a gente entra nas empresas hoje, agora já mudou um pouco, mas sempre tem lá a missão, valores e desafios, né? E muitas vezes o que está escrito no painel não é exatamente o que se cumpre dentro da organização.
Mas o que a pessoa tem que avaliar é aqueles valores, aqueles princípios são os mesmos que os meus, porque tem pessoas que não conseguem trabalhar com determinados princípios de algumas empresas, né? Então, esses são os principais pontos, eu acho que a pessoa tem que avaliar, que estão relacionados com a atividade profissional dela. Como é que eles estão, né? No teste que a gente disponibiliza depois, né, que o pessoal pode acessar no link aí na bio da página do Instagram, as perguntas estão muito relacionadas com esses aspectos, né? Então é uma forma da pessoa, é um exercício para a pessoa analisar como é que estão essas questões, como é que ela está percebendo isso dentro da vida profissional dela. Porque existem algumas coisas que ela vai poder mudar, né? Que ela pode, de repente, a relação com os colegas não está tão boa, eu posso começar a escolher um outro grupo, eu posso começar a selecionar as pessoas, né? E existem algumas possibilidades que a pessoa pode buscar para melhorar. Ela pode priorizar cuidar mais dela mesma, fazer atividades físicas, né? Cuidar do sono, fazer uma boa alimentação, fazer os exercícios de respiração, né? Do e-book da Madá, né? De repente começar a ser menos perfeccionista, aprender a delegar, estabelecer critérios de trabalho, né? De horário, chegou em casa, bom, deu, desliga o contato do celular, cuida da vida pessoal, faz efetivamente uma pausa. Tem algumas coisas no trabalho que não estão legais, vou sentar com o meu chefe, vou conversar. Então, assim, algumas coisas é possível que a pessoa realize mudanças, né? Claro que, de novo, sempre vai depender de ela agir, né? De uma ação dela, mas é possível. Outras, não tem como, né? Não, os valores, o princípio, a filosofia da empresa não está de acordo comigo, não estão de acordo com os meus princípios. A gente não tem como mudar os valores da empresa, né? Então, e tem coisas que não tem como a pessoa mudar. Então, ela tem que avaliar assim, eu consigo conviver com isso porque trabalho nenhum vale a nossa saúde, né? Então, se a pessoa vê que realmente não tem coisas na empresa, no negócio, que ela não consegue mudar, ela não consegue conviver, às vezes é melhor ela fazer uma opção de troca, né? Mas antes disso, sempre tenta mudar, tenta melhorar, né? Tenta negociar e fazer essas coisas. Mas, normalmente, a pessoa consegue fazer essa virada, né? A gente observa que as pessoas conseguem fazer e manter. E outras, como o exemplo que eu dei daquele profissional. Ele olhou e disse, não, eu já sei, eu me conheço o suficiente para saber que com isso eu não vou conseguir conviver, não é isso que eu busco, né? E aí ele faz a transição. Isso, tu deu uma fugidinha, mas tudo certo. E então basicamente essas questões, sabe, que a pessoa tem que avaliar, né? Eu acho que isso ela vai conseguir fazer uma leitura dessa realidade dela. Tu sabe, tu estava falando assim sobre esse relacionamento no trabalho, né? Então, isso também tem algumas atividades que a gente também recomenda para as pessoas fazerem, atividades físicas como o ciclismo, que o ciclismo geralmente o pessoal vai em grupo, né? Então, assim, tu vai fazendo uma outra conexão com outras pessoas, uma ideia um pouco mais descontraída, de socializar, saúde, de bem-estar. né? Isso. Então, assim, às vezes aquilo tira também o foco daquilo que tu está vivendo na empresa, né? Porque às vezes até tem pessoas que às vezes têm 1h30, sei lá, um pouco mais até de almoço, por exemplo. E aí, às vezes, fica ali dentro da empresa, naquele ambiente que já não é saudável, né? E às vezes almoça na empresa, no refeitório da empresa. Então, isso também é legal pegar daqui a pouco um colega que tenha mais afinidade, por exemplo, ou pegar um amigo de fora da empresa, pegar naquele horário de almoço, algum 40 minutos, 45, 30 minutos, e sair da empresa, dar uma caminhada, ou pegar, né, a caminhada, a corrida, a bike, são coisas que vão tirando a pessoa desse ambiente, né, te faz ver outras coisas. A Joyce até está trazendo aqui, Madá,
atividades físicas colaborativas, né? Ela está comentando isso. Sem dúvida, né? E hoje o que a gente vê, Amanda, não sei se tu vivencia isso, muitas empresas estão trazendo os profissionais, né, da área de personal, né, da área de educação física, para dentro das organizações, para incentivar as pessoas a fazerem atividade, a cuidarem da sua vida física, né, da sua saúde física, da sua saúde emocional, porque as empresas também estão percebendo, tem muitos casos de afastamento por burnout dentro das empresas. Aqui em Caxias mesmo eu conheço vários profissionais que se afastaram, estão afastados, né, em função de burnout. Então as empresas estão começando a atentar para isso, né, e cuidar mais ainda da saúde dos seus colaboradores, né? Então o profissional tem que cuidar deles, sem dúvida nenhuma, né? Mas os empresários, né, os RHs, enfim, eles também estão olhando para a saúde dos colaboradores, buscando uma série de atividades, como esse exemplo que tu trouxe, né, incentivando as atividades colaborativas. Eu já tive uma empresa de ginástica laboral, né? A gente trabalhou com várias empresas, sim. A gente fazia muitas atividades em horário de almoço. Uma vez por semana, pelo menos, tinha algumas coisas, quando tinha gincanas. Então, sabe, vai unindo o pessoal e tirando, né, daquele ambiente só de trabalho, às vezes mais pesado, dependendo da empresa. Às vezes tem metas muito, né, muito grandes para ser cumpridas. E às vezes o momento econômico não ajuda. Então, tudo isso traz um estresse também. Com certeza, né? Um nível de pressão e de tensão muito elevado, né? E isso desestrutura, sem dúvida nenhuma, desestrutura qualquer profissional, né? E muitas vezes eu sempre digo assim, ó, sentiu alguma coisa, não está satisfeito, está tendo uma constância dos sintomas que a gente já comentou aqui agora, né? Problemas físicos juntos, né? Procure um médico, né? Busca apoio de um médico, porque burnout tem tratamento, normalmente ele está relacionado com medicação, psicoterapia, né? E uma mudança de rotina de vida. E aí entra atividade física, boas noites de sono e a mudança na alimentação. Então é um conjunto, né, que a pessoa rapidamente ela consegue dar volta. Tem casos que o que precisa? Bom, vai ter que trocar de atividade profissional porque aquela realmente não tem como. Existe casos que a pessoa tem que fazer uma mudança porque naquele ambiente, naquele local, ela realmente não vai conseguir, né, superar. Mas na maioria dos casos as pessoas conseguem fazer isso com muita tranquilidade, né? Eu não sei se o pessoal tem alguma questão, alguma dúvida para trazer, né? Que a gente, de repente, foi falando, né? Pergunta que tá meio travada as perguntas aqui. E se o pessoal quiser trazer alguma aqui, a gente, deixa eu ver se tem aqui para cima, a gente foi falando. Aí, aqui tem uma pergunta de como os psicólogos institucionais atuam na promoção da saúde mental do local de trabalho. Do local de trabalho. Na verdade, assim, claro que vai depender do perfil de cada um, né, da abertura que existe dentro das empresas, mas eu acho assim, caso a caso, né? Tem alguns casos onde, de repente, esse profissional vai ter que fazer um trabalho mais individualizado, né, com um profissional, fazer algum tipo de acompanhamento, de orientação com esse profissional, né? Em alguns outros casos, eu acho que a partir de coisas como a gente vinha falando até agora, né, de ajudar esses profissionais a se perceberem dentro do ambiente de trabalho, porque muitas vezes o ambiente de trabalho não tem problema nenhum, né? Exemplo, aquelas pessoas que não conseguem delegar, aquelas pessoas que acabam abraçando o trabalho de todo mundo. Então, são questões muito pessoais. Então, essas pessoas têm que rever a sua postura.
Outras, bom, de repente, dentro de um setor a gente tem, já aconteceu, eu já vi muitas empresas, a gente fazia, de repente, um trabalho, um treinamento, e nas atividades que a gente desenvolvia, os profissionais, através de ironias e brincadeiras, eles deixavam bem claro que eles tinham um problema com uma liderança ou com algum colega, né? E era uma questão generalizada. Então, isso, o profissional da área da psicologia, de recursos humanos, ele tem obrigação de identificar e agir. Sim. Né? Porque o grupo está trazendo isso. Então, por exemplo, se é um problema de relacionamento, se é um problema com a chefia, né? Então, existem questões onde compete a ele agir. Né? Se é um profissional que, de repente, a empresa tem algum problema com cultura, com valores, e é um profissional que tem uma veia mais estratégica, de repente ele pode até se arriscar a ingressar nesse setor e avaliar algumas possibilidades de melhoria. Mais difícil, né? Até porque a gente está falando de cultura de empresa. Mas, às vezes, é possível amenizar. Né? Mas o que eu acho que o profissional dentro da área de psicologia ele tem que estar... o que eu acho que eu, pelo menos, sempre trabalhei assim, é junto com as pessoas, junto com os profissionais, com a equipe, tá próximo, tá ouvindo eles, tá convivendo com eles, tá ligado no dia a dia deles, e não fechado dentro de uma sala, né? Porque ele não vai ter acesso à informação. Então, quanto ele mais próximo ele tiver, ele mesmo vai conseguir detectar essas questões que a gente falou no ambiente como um todo e junto a cada um dos profissionais. Então, eu acho que é papel do profissional fazer isso, sim, até porque, como a gente falou no início, acaba podendo vir a se tornar uma doença ocupacional. Né? E isso, além de todos os danos e desgaste emocional pro profissional, a gente sabe os custos que isso traz para uma empresa, né? A gente está pensando do lado do empresário, é um afastamento de um profissional, tem toda uma questão de estrutura, né, da empresa que acaba sendo abalada em função disso. Né? Então, no meu entendimento, sim, o profissional da psicologia ou de RH, ele tem que estar muito, muito em cima disso. De repente, eu pessoalmente, se estivesse hoje dentro das empresas e assistindo a nossa live, né, me conhecendo, eu ia pegar aquele teste que está lá e o e-book e ia montar grupos e aplicar na equipe, já ia olhar, tem esse profissional que tem um nível mais elevado, bom, vamos procurar fazer um trabalho individualizado com esse profissional, vamos desenvolver nos horários ali de intervalo algumas atividades de respiração, enfim, eu aproveitaria essas ferramentas que a gente está disponibilizando, que não tem onde acessar hoje, não existe, né? São coisas bem específicas que a gente desenvolveu, né, Madá? E colocaria em prática, né? Eu acho que é um primeiro caminho, até porque a pessoa, assim, vai poder avaliar, bom, dentro da minha equipe profissional, eu apliquei o teste lá para 50 funcionários. Que índice eu tenho de pessoas que estão com um nível mais elevado de insatisfação? Pô, o que está acontecendo? Vamos pesquisar isso aqui, vamos tentar entender. E começa a trabalhar, né? Porque são sempre o burnout tem os dois lados. Tem o lado do profissional, mas tem o lado da empresa e do empresário que, por um lado, ele não tem interesse em ter funcionários doentes, porque a gente sabe que isso onera, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar e quer cuidar da saúde, do bem-estar do profissional, né? Estão perguntando aqui também quais são as funções, né, que tem mais relação com essa síndrome. Eu não sei, hoje, assim, a gente sabe que via de regra, são os profissionais, mas de área de saúde é uma área que tem, assim, independente de pandemia, eles normalmente têm uma relação maior de casos de burnout. E funções onde elas têm qualquer tipo de função de ter uma pressão maior, né? Ela acaba sendo mais solicitada nesse sentido. Mas mais do que função, eu acho que são perfis profissionais, né? Então, aquele profissional que tem mais resiliência, que consegue se conhecer melhor, que sabe as skills que ele tem, que consegue perceber o ambiente, esse profissional vai ter mais facilidade para superar. Mas, via de regra, os profissionais da saúde geralmente são os profissionais que sofrem mais com esse tipo de situação. Pela pressão. Momento, principalmente nesse momento. Principalmente nesse momento, com certeza. Né?
E assim, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem, né? Como a gente estava falando, a prevenção sempre é o melhor, Melhor, né? sem dúvida. Então, assim, ter a atividade física ela é essencial para isso, né? Para te ter para se desestressar, para conseguir sair do foco, para conseguir, né? Então, assim, ter uma regularidade nessa atividade física, né? Porque eu estava vendo agora um mais novo estudo agora deles, da Organização Mundial da Saúde e de todo o pessoal das universidades dos Estados Unidos, que eles estão sempre fazendo pesquisas nessa área, e não adianta a pessoa ir, as pessoas estão sendo consideradas sedentárias, aquelas pessoas que vão na academia 2, 3 vezes por semana, fazem 1 hora de exercício, mas ficam todo o resto do tempo sentadas. Isso é uma nova visão, de sedentarismo. Exatamente. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, assim, que elas façam esses exercícios, que elas tenham essas paradas estratégicas no meio do dia, né? Que realmente coloquem isso. Seria interessante que a empresa também favorecesse isso, né? Se a pessoa é escritório, daqui a pouco o chefe ali do setor bota lá, cada hora, cada 2 horas, enfim, um despertador, ó, tá na hora, larga ali, vamos fazer alguma coisa, respira, né? Faz algum. E a respiração, ela é muito prática, porque tu pode fazer em qualquer lugar, né? Tu pode estar no teu trabalho, tu pode estar em casa, tu pode estar, enfim, né? Sem dúvida. Em qualquer lugar, tu pode estar trabalhando isso, né? Fazendo a respiração. Só a consciência da respiração já é muito importante. Às vezes tu tá no supermercado fazendo compras, mas se Tu pode estar cuidando da respiração, sem dúvida. Pode, né? Ou no carro, às vezes no trânsito, tu pode estar fazendo um exercício respiratório. Então, essas coisas são coisas pequenininhas, mas que fazem toda a diferença, né? Ter o prazer de alguma atividade, achar uma atividade que te dê prazer, tentar fazer essas coisas em grupo, né? Como sugerir com algum amigo, com várias pessoas, enfim. Tentar até, se for possível, pegar o pessoal ali do trabalho, colegas, que ou no horário do almoço, ou depois dos expedientes, né? Faça alguma coisa. Enfim, eu acho que isso é bem importante, né? Que as pessoas tenham isso antes de chegar a um nível de estresse muito grande. Sem assim. dúvida, antes de atingir, né? E, de novo, é o que a gente falou, né, Madá? Acho que até para a gente fazer um fechamento disso, né? É importante a pessoa estar alerta para os 6 principais fatores da vida profissional dela, né? Que tem que estar, digamos assim, equilibrados para que ela se afaste o máximo possível de uma possibilidade de burnout. Então, assim, carga de trabalho, a sensação de não ter o controle da vida profissional, né, da atividade profissional, a recompensa pelo trabalho, relacionamentos, justiça, né, igualdade, né, dentro da empresa e os valores dessa organização, né? Então, acho que são alguns pontos para a pessoa avaliar, né, e ver como é que isso tá acontecendo. De novo, né, como sugestão, tem o teste, né, que vocês podem fazer, vocês podem compartilhar, enfim, né, tá no link é interessante o pessoal dar um retorno desse teste, né, pra gente saber. Tá no link. Fazer o teste. Tá no link da bio da página, né, no Instagram. Então, assim, só tem que botar o e-mail e vocês já vão acessar direto o teste, baixar, podem compartilhar. Eu acho que ele é bem interessante. E ele vai ajudar a pessoa a diagnosticar esses pontos, avaliar esses pontos, né? Então, e junto com isso, né, Madá, a gente também está disponibilizando o e-book, né, com esses exercícios de respiração, que eu acho que é uma oportunidade muito legal, né, que as pessoas podem ter acesso a ferramentas que até então não existiam, né, que a gente não teria como encontrar. E, de repente, elas estão aí, né, o mundo digital nos permite isso, é só as pessoas acessarem aí nas bios, né? Os links estão disponíveis para todo mundo. Compartilhem, convidem os amigos para seguirem, que a gente está sempre postando dicas e outras informações sobre o tema. E se a gente puder colaborar de alguma forma,
estamos sempre disponíveis e agradecendo o carinho de todo mundo aí que está participando com a gente aqui, nos mandando beijos e abraços, e nós também estamos agradecendo. Júlia, obrigada também pela tua participação. É sempre ótimo estar contigo e ouvir essas coisas legais que tu disse pra gente. Eu vou lá fazer o teste também, só para ver como vai estar. Vai lá, convido a todos. Então, entrem no link da bio da página da minha, vocês encontram o teste, e na da Madá vocês vão baixar o e-book, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante todo mundo. Compartilhem à vontade. Tá bom? Obrigada, Madá, mais uma vez, e um beijo a todos. Obrigada a todo mundo pela participação. Tchau, gente. Beijos.